Há dias atrás tivemos o 26º encontro do Foro de São Paulo. Aquele mesmo, a reunião de líderes e ditadores sanguinários comunistas, né, que a imprensa dizia que não existia, que era uma reunião de senhores que às vezes nem se conheciam, mas sempre existiu. O Foro de São Paulo, criado nos anos 90 por Fidel Castro e Lula, Hugo Chávez, né, o que tem de pior, mais criminoso na América Latina, na América do Sul, né, que reúne todos os ditadores comunistas. Porque a reunião, o Foro de São Paulo é uma organização criminosa, né, comunista, que baseia para como eles vão agir para ter o domínio total das regiões. América do Sul, África subsaariana, né, espalhar o comunismo no mundo. E isso infiltrando-se dentro dos órgãos públicos, do judiciário, da imprensa, das escolas, etc, 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 para fazer a destruição, a manipulação e implantar sua ditadura. Às vezes explícita, né, com as guerrilhas armadas, às vezes por baixo dos panos, né, como funciona aqui no Brasil. Mas isso a gente vai falar em outra ocasião, o Foro de São Paulo e o comunismo em si. Vamos focar aqui na reunião, né? Lula, que há semanas atrás recebeu com o tapete de vermelho, né, o ditador Nicolás Maduro, esteve à frente nessa reunião do Foro de São Paulo, né, discursando, e ele adotou um tom de ditador na reunião do Foro de São Paulo, né, dizendo, primeiramente, né, isso aí a imprensa não fala, que é um absurdo. Olha para onde o Brasil está se metendo. Lula discursou lá, dizendo que frente a seus capachos e companheiros comunistas, que no Brasil ele tem que combater o discurso do nacionalismo, do patriotismo, o discurso da família, né? Ou seja, ele nem esconde o que ele combate. Ele combate o discurso patriota, ele quer o fim da República do Estado brasileiro, ele quer o fim dos valores morais e conservadores, que é a família brasileira, né? Infelizmente a população não entende o que é isso. Não entende a praga comunista. Mas o Lula não deixa, ele não faz questão de fingir, esconder isso. E lá ele falou isso abertamente. Então o que ele combate no Brasil é a família brasileira. O que ele quer é a destruição da família brasileira. Dos costumes, dos valores morais. E isso é o que o comunismo sempre pregou. Porque para você destruir um país e dominá-lo, você precisa destruir a cultura dele, precisa destruir os valores morais. E é o que se tem no Brasil, né? De várias formas. Mais do que isso, ele saudando o ditador venezuelano, disse que na Venezuela a ditadura venezuelana é uma narrativa e que o Nicolás Maduro deveria criar uma narrativa maior, porque, segundo Lula, ele não pode aceitar que tenha 900 sanções em cima de um país só porque outro país não gosta deles, os Estados Unidos. As sanções. Só que a crise na Venezuela é nas sanções. A crise na Venezuela é com Hugo Chávez, que fraudou a democracia, escravizou o povo, da mesma forma que Lula faz aqui no Brasil. Tenta fazer aqui no Brasil. Só que eles se valeram da guarda bolivariana para oprimir o povo militarmente. Primeiro tomando as armas, né, calando a imprensa, perseguindo adversários políticos. Daí vem as sanções em cima da ditadura venezuelana. E aí o Nicolás Maduro, o ditador atual, sanguinário, intensificou com prisões políticas, assassinatos, perseguições, exílios, né, massacre em cima do povo. Só que para Lula é uma narrativa. Então esse é o tipo de canalha que a gente colocou no governo brasileiro. Para ele é narrativo. Para ele, o Maduro tem que criar uma narrativa, ou seja, um verniz de que ele é um democrata, que cuida dos pobres, que a esquerda é contra o imperialismo, etc, etc, etc. Então, na opinião do Lula, o Maduro tem que fazer isso, que é o que ele faz aqui, junto com a imprensa, com artistas canalhas, né, usando de programas sociais para colocar na cabeça de idiotas ou pessoas com pouco baixo nível intelectual de que ele realmente é um cara do povo, faz bem para o povo. Então o Lula aconselha a Maduro a fazer isso na Venezuela, né? Então nessa reunião do Foro de São Paulo, Lula expôs e falou em ponto como um ditador, né, que no Brasil ele vai impor, que ele vai fazer, que não aceita mais o Estado brasileiro sendo fascista, falando de novo do agronegócio, falando com a polícia, que as regras no Brasil, isso é isso, de controlar a mídia, de controlar as mídias sociais. Ou seja, ele falou em tom de ditadura, que vai controlar as mídias sociais, seja para um lado ou para o outro,
que vai usar das formas judiciais, que ele já tem o controle do judiciário, que vai passar por cima do parlamento, que vai colocar seus ideais aqui, que vai pegar dinheiro público para saudar e salvar e financiar as ditaduras amigas, ou quem esteja em socorro como a Argentina. Né? E por uma coincidência, ao mesmo momento que Lula falava ao Foro de São Paulo, dando ordens e dizendo como se deve colocar todos os ditadores e os líderes socialistas na América e no mundo, né? São os países mais pobres, que é onde ele tem mais facilidade de enganar a população faminta de comida e de educação, né? Era caçado o maior expoente da direita na América do Sul, um dos maiores do mundo, Jair Bolsonaro, tinha seus direitos caçados ilegalmente pelo TSE, pelo Judiciário, que é a mão do governo Lula e do socialismo aqui no Brasil, da ditadura brasileira. Na Venezuela era caçada a maior líder da oposição atualmente, Marina Corina, que ficou inelegível lá 12 anos no mesmo sistema lá, acusada pelo PGE, pela Procuradoria Geral, o judiciário da Venezuela, como se existisse um judiciário na Venezuela, né? Sendo que o Supremo da Venezuela foi exilado, trocado e colocado amigos do Nicolás Maduro para fazer o papel de fantoches. Como aqui no Brasil, o STF, o TSE, faz o papel de fantoche para o autoritarismo do PT, a ditadura petista, socialista ou do sistema brasileiro, está acima do PT, mas usa o PT como a sua plataforma política. Então, ao mesmo tempo que Lula discursava nesse tom ditador que vai implantar aqui no Brasil, vai fazer e vão rodar, vão jogar o jogo dele aqui no Brasil, todas as instituições, dando dicas de como Nicolás Maduro deve agir, né? E fazendo todo o seu falando como funciona e dando a entender todos os seus projetos, como funciona o comunismo internacional. Os dois adversários, tanto no Brasil, maior expoente político, Jair Bolsonaro, quanto Maria Corina, na Venezuela, né, que o Guaidó já é carta fora do baralho, já está exilado, foram caçados, para dar um ar do quê? De legalidade. Como eles não vão usar os fuzis, né, porque aí seria um negócio muito evidente no mundo inteiro, eles estão usando as suas ferramentas para afastar qualquer oposição e concorrerem sozinhos e ficarem perpetuamente no poder. No Brasil, obviamente, não dá mais brecha para uma Lava Jato voltar, e na Venezuela apenas dá sequência na ditadura até que ela bata o recorde, quem sabe talvez, da ditadura cubana. Né? Então, esse é o extrato da reunião que a imprensa dizia que não era nada, nem se conheciam, que não existiam, era coisa de maluco, de olavista, de bolsonarista maluco, de fake news, que é a reunião, foi a 26ª reunião do Foro de São Paulo, onde Lula reconheceu e mandou um grande abraço, né, do inferno, né, esperamos, para o seu mestre intelectual, onde ele foi bater na porta em 89, Fidel Castro, o criador de tudo isso.